E vamos entrar agora no último pilar da programação orientada a objetos, que é o polimorfismo. E a primeira pergunta é o seguinte: como o polimorfismo funciona? Bem, digamos que estamos abstraindo nosso programa e criando um módulo separado para funções separadas. E estamos herdando alguns comportamentos das classes pai. E quando estamos utilizando o conceito de herança, sabemos que o que temos basicamente é uma cópia do que a classe pai é capaz de fazer. E lembrando do nosso exemplo do carro, teremos que ao criar uma classe carro elétrico, utilizando o conceito de herança e tendo como pai a classe carro, o carro elétrico vai possuir as mesmas características que os carros normais, os carros movidos a combustão. Mas nós não queremos que as nossas classes sejam apenas cópias umas das outras. Isso não seria uma coisa muito legal. Nós queremos ser capazes de definir comportamentos específicos também. E, portanto, se pegarmos o nosso cozinheiro, o nosso chefe e a ajudante de cozinha, existirão semelhanças entre algumas das funções desempenhadas pelos dois. Por exemplo, os dois muito provavelmente devem saber ligar um fogão ou fazer um molho de tomate, mas os dois podem desempenhar essas mesmas atividades com um comportamento diferente. Talvez o cozinheiro ligue o fogão com fósforos e o ajudante com um isqueiro. Um pode também utilizar mais sal do que o outro no preparo do molho. Enfim, a questão é que quando aplicamos o conceito de herança, vamos herdar as características da classe pai e economizar tempo, uma vez que não precisaremos recriar todas as classes e métodos que já existem. Mas pode ser que tenhamos a necessidade de modificar algum destes comportamentos herdados da classe pai para uma situação específica da outra classe. Podemos, por exemplo, querer personalizar um método para atender a uma necessidade específica. E existem duas maneiras de fazer isso, e vamos vê-las no exemplo do carro no Dartpad. Vamos dizer que temos uma nova classe. Então vamos dar um Enter aqui, Class, e o nome dessa classe será carro planador, um carro que voa. E essa classe vai herdar as características, assim como o carro elétrico, do nosso carro. E assim, inicialmente, agora o nosso carro planador também possui 5 assentos, uma vez que ele obtém aqui as mesmas características que o carro. Ele também possui o método acelerar. Agora, uma diferença que temos é que um carro que voa muito provavelmente não vai possuir rodas, e podemos então querer customizar um pouco o método acelerar que herdamos da classe pai. E para modificar um método que já existe, nós temos que utilizar algo chamado de override. E para que funcione, antes do override, temos que inserir um arroba. E assim, embaixo aqui da nossa palavrinha-chave override, podemos agora criar a nossa própria versão do método acelerar. E aí podemos então digitar void acelerar. E isso da mesma forma que temos aqui na classe pai. Podemos então personalizar a aceleração do nosso carro para o modelo planador. Então vamos colocar um print e a mensagem será agora iniciar a aceleração do carro planador. E aqui eu vou colocar uns 3 pontinhos para diferenciar. Agora vamos criar um objeto com base na classe carro planador. Vamos vir aqui dentro do nosso método main, vamos dar um enter aqui. Colocamos carro planador, meu carro planador será o nome do nosso objeto, é igual a um novo carro planador. Beleza. Agora vamos acionar o método acelerar para ver o que acontece. Vamos colocar aqui meu carro planador ponto acelerar. Vamos executar. E notem que agora o meu mesmo método foi utilizado, que é o método acelerar. Entretanto,
nós o modificamos para imprimir uma mensagem diferente. A mensagem original aqui do que herdamos e a nova mensagem que personalizamos. E é por isso que temos esse resultado aqui no nosso console. Vejam que no meu carro elétrico, nós chamamos aqui o método acelerar e a mensagem herdada da classe Pi é exibida. Já para o nosso carro planador, utilizamos o método acelerar só porque modificamos a mensagem que temos aqui utilizando o override. E então temos aqui a nossa nova mensagem, iniciar a aceleração do carro planador. Isso tudo significa que mesmo que tenhamos herdado da classe Pi algumas características ou comportamentos, também existem coisas que fazemos de maneira diferente. Um exemplo bem didático para entender o que acabamos de fazer e falar é que eu posso utilizar o meu computador para programar, porém minha esposa pode utilizá-lo para escrever um livro. Utilizamos o mesmo computador para propostas diferentes. E vamos descer aqui o nosso comentário para não bagunçar tanto a nossa ideia. Vamos colocar ele bem aqui embaixo. E após tudo o que acabamos de ver, ainda podemos ir um pouco mais longe. Deixe-me mostrar o que eu estou querendo dizer. Vamos vir aqui embaixo. Vamos criar uma nova classe. E agora teremos um carro que dirige sozinho. Então o nome da nossa classe será carro autônomo. Extends de carro. E esse nosso carro autônomo terá uma propriedade diferente, que vai ser uma string que vai receber algum destino. Então vamos dar o nome a ela de destino e não vamos inicializar nenhum valor. E se você estiver se perguntando o porquê dessa variável destino, nela nós iremos armazenar o endereço para onde a pessoa deseja ir em uma viagem com o nosso carro autônomo. E essa informação deverá ser repassada ao acionar a classe. Para isso, utilizaremos um construtor que recebe o mesmo nome da nossa classe. Aqui dentro dos parênteses vamos criar uma variável local, pode ser uma destino informado. E então teremos aqui dentro das nossas chaves que o nosso destino recebe o valor do destino informado. Agora, quando precisarmos acelerar o carro autônomo, e para isso vamos reescrever o método override, o método acelerar. Queremos herdar a mensagem que temos aqui dentro, mas também podemos desejar acrescentar algo mais aqui, como por exemplo, uma outra mensagem. Para fazer isso, vamos acrescentar aqui a palavra super, e essa palavra representa a superclasse ou a classe Pi. Na sequência, inserimos um ponto final e o método, que é acelerar. E isso aqui executará o comportamento do método da nossa classe Pi, ou seja, da nossa superclasse. Mas então, vamos fazer algumas personalizações. Vamos dizer que o carro deve nos levar ao destino informado. E isso será feito através de um print. E aqui dentro vamos colocar uma mensagem da seguinte forma: iniciar rota para, dois pontos. E aí com a nossa interpolação de string, vamos colocar a nossa variável destino. Feito isso, vamos criar o nosso objeto. Bem aqui. Vamos dar um enter. Carro autônomo. Meu carro autônomo vai ser igual a um novo carro autônomo. E agora temos que informar o nosso destino, que será repassado para o construtor. Vamos colocar algo aqui. Rua 10, número 20. Agora sim, podemos chamar o método acelerar. Meu carro autônomo ponto acelerar.
E ao executarmos o nosso código, duas coisas acontecem. A primeira é que a versão original do método acelerar, que foi herdada aqui da nossa classe Py, é executada. E aí temos a mensagem iniciar a aceleração. Mas ainda temos um comportamento a mais aqui, que é essa outra mensagem, iniciar rota para a rua 10, número 20. E esse pode ser considerado um comportamento específico, que foi gerado através da alteração, da customização que fizemos dentro do método acelerar na nossa classe carro autônomo. E notem que tudo isso ocorreu apenas chamando o método acelerar. E tudo o que acabamos de apresentar é exatamente o conceito de polimorfismo. Nós podemos herdar de nossos pais, mas podemos melhorar o que foi herdado para alguma situação específica. E se voltarmos para o nosso código no Flutter, você pode ver que fazemos isso toda vez que chamamos o nosso método build. Um stateless widget, por exemplo, já tem uma implementação para o método build, mas em nosso código nós substituímos o conteúdo e fornecemos especificamente o que queremos fazer. E dessa forma, mesmo que estejamos herdando características, podemos agir de um modo diferente e personalizar ao nosso critério.